Olá pessoal, eu sou Priscila Souza e hoje, junto com o meu colega de trabalho, Edmilson Rocha, do setor de meio ambiente, nós vamos falar sobre horta e compostagem. Primeiramente, vamos falar dos benefícios de ter esses itens em casa. A horta, quando você tem ela em casa, você traz uma economia para o seu lar, afinal, você não tem que comprar vários itens no supermercado, temperos e certos vegetais. Você também gera menos resíduos, afinal, vários itens do supermercado vêm acompanhados de embalagens, muitas vezes de plástico. Você também garante que seu alimento não vai ter agrotóxico, afinal, você que está cuidando da sua plantinha e você que vai adubá-la. Você também tem mais nutrientes no seu alimento, afinal, ele está disponível no momento que você vai preparar a sua refeição. Os itens de supermercado muitas vezes passaram por uma logística muito grande, né? Um transporte muito longo. Então, você tem mais nutrientes quando você colhe na sua casa. As hortas também são ótimas para decoração. Você pode ter na sua cozinha, na sua varanda, no seu quintal, elas ficam super bonitas. Outro benefício das hortas é que você tem disponibilidade sempre daquele alimento, daquele tempero, né? Você não depende de ir no supermercado, você tem sempre à mão esse item. E ainda garante que não tenha desperdício na sua casa. Afinal, quando você compra no mercado um maço de um tempero ou algum vegetal, muitas vezes ele estraga na sua geladeira. Às vezes porque você não sabe conservar ou porque você vai usar pouco mesmo. Então, é interessante ter a hortinha para você usar só o que você precisa. Falando um pouquinho da compostagem agora, os benefícios, você reduz significativamente seu lixo quando você tem a compostagem, afinal, seu lixo, ele é dividido em reciclável, não reciclável e orgânico. O lixo reciclável você pode mandar para o processo de reciclagem no seu município. O lixo orgânico, que são restos de comida, de frutas, de cascas, sementes, você pode usar a sua composteira, né? Que vai produzir adubo, que você pode alimentar, inclusive, a sua horta. Então, tem um grande benefício. Só o que não vai poder, que depois nosso colega, né, o Edmilson, ele vai até complementar, é que alguns itens não podem ir para compostagem. E aí sim, essa pequena quantidade de lixo, você tem que destinar para um aterro, né, licenciado, protegido. Compostagem é de baixo custo, você pode fazer na sua casa com vários itens que você já tem. Edmilson vai mostrar isso para a gente, ou você pode adquirir a composteira pronta por um baixo custo também. Então, você diminuir a demanda por aterros sanitários, você tendo uma compostagem em casa, né? Os aterros, a gente sabe que são lugares grandes que demandam licenciamento ambiental, ninguém gosta de ter aterros sanitários por perto, isso é um grande problema dos nossos municípios, terem aterros controlados e licenciados conforme as regras de meio ambiente. E muitas vezes, quando esse aterro não é licenciado, ele não é controlado, ele gera uma contaminação muito grande para o curso d'água, por infiltração nas nascentes, no lençol freático e no solo. Então, é muito importante a gente pensar aí em ter compostagem em casa. Boa tarde, tudo bem? Sou Edmilson do Meio Ambiente. Vou falar com vocês sobre como construir uma horta em sua casa. Então, o critério que eu quero apontar, eu vou mostrar alguns modelos na sequência aqui agora de hortas verticais que você pode ter na sua casa. O primeiro modelo é uma horta que você vai fazer de um pallet. Você pode comprar no Mercado Livre, ou LX, ou de ir no Ceasa da sua cidade, ou algum lugar que tem tipo material, ou até mesmo ganhar para produzir seu pallet. Vou mostrar outros modelos também de horta em forma de prateleiras, que você pode ir na madeireira e comprar uma tábua de pinos e colocar os vasos por cima. Vou mostrar também horta feita com bambu. Às vezes você tem um amigo que tem uma chácara, que tem um sítio, que tem um bambu. Você vai lá, pega, dá um talento nele. Horta feita com cano de PVC, aquele cano popularmente conhecido como cano de esgoto, com garrafa PET, e outros modelos também interessantes que eu achei na internet. Até mesmo com potes de vidro, aqueles potes de azeitona. Você pode fazer uma mini horta na sua casa ou um mini jardim. O legal disso aí é que você pode colocar a sua criatividade em ação. Trazer a sua família para fazer esse tipo de material junto com você. Seu filho, sua esposa, sua namorada, seu pai, sua mãe. Qualquer pessoa vai estar junto. Principalmente nesse momento que a gente está muito tempo isolado em casa, a gente perdeu um pouco do contato social com as pessoas. Então, trazer as pessoas junto a nós para fazer algo diferente,
um algo legal, um algo gostoso. Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer nossa horta vertical com pallets. Eu estou com um pallet aqui, ele foi rejeitado para sua utilização porque ele apresenta algumas trincas e alguns danos. Só que para a construção da nossa horta vertical está perfeito. A primeira coisa que a gente vai fazer com esse pallet vai fazer a higienização. A gente vai fazer uma lavagem dele, tirar toda a sujeira. Depois que a gente fazer a lavagem, se a gente tiver um segundo pallet quebrado, que a gente possa tirar as tábuas para fazer o fundo da construção dos vasos, tranquilo. Se não tiver, a gente aproveita essas tábuas excedentes que tem aqui no seu fundo para estar fazendo o fundo dos vasos. Aí eu vou apresentar para vocês as ferramentas que eu utilizei para estar fazendo a minha horta vertical com pallets. A primeira ferramenta, acredito que todo mundo tem em casa, é um martelo comum. A segunda ferramenta, caso você não tenha um pallet quebrado e precise retirar as tábuas, eu indico você ter uma talhadeira ou uma ferramenta, ou uma chave de fenda grande, no qual você vai forçar aqui para estar retirando os pregos. E uma ferramenta que me ajudou bastante foi a lixadeira elétrica. Mas acaso se você não tenha, você pode estar comprando as lixas também, aquelas que você encontra em material de construção, e dando um acabamento. É um pouco mais demorado, mas também fica muito bom. Aí, como que eu fiz o lixamento do pallet? Eu peguei uma lixa de granulometria 100, que é uma lixa mais grossa e mais rústica, di o primeiro a passagem, depois eu passei com a 180 e depois eu fui para 400 para dar o acabamento final. Se acaso você for fazer de maneira manual, eu indico que você comece com a lixa mais rústica que a 100, no caso uma lixa número 40. Aí aqui ao lado a gente já tem um pallet que ele está pronto para se tornar a horta vertical de um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Ele já foi lixado, já foi feito a impermeabilização com tinta acrílica, aonde vai ficar o vaso, e foi implantado aqui um saco plástico totalmente furado já para fazer a função drenante para receber o plantio das árvores. Aqui ao fundo eu vou mostrar o que eu tenho em casa. Esse aqui ele não foi feito pintura e não, por isso que ele aparece em algum lugar que a madeira está bem úmida. A primeira coisa, quando você pegar a sua horta vertical no local dos vasos, você vai ter que fazer uma camada drenante. Você vai colocar em torno de 1 a 2 centímetros de pedra brita. Depois você coloca um tecido de algodão ou bedim. E depois você vai colocar solo. No caso aqui eu estou colocando matéria orgânica em cima para ajudar na fertilidade desse solo. Esse compartimento aqui, ele está pronto para receber novas mudas. Ao lado eu tenho um pezinho de pimenta que está em torno aí de 20 a 30 dias de transplantado. Tem alguns pés de hortelã, tanto embaixo como em cima, que eu uso para estar fazendo chá aqui em casa. E a questão da fixação, eu indico que pelo menos você coloque 3 parafusos para fixação da sua horta vertical na sua parede. E sempre nas madeiras que seguram a estrutura, nunca naquelas madeiras que estão transpassando na casa você utiliza a segunda madeira. Esse aqui foi um exemplo de um pallet que só tinha um. Aí eu usei as tábuas que estavam aqui, que fazia parte da estrutura, e preguei ela no fundo. E para dar um melhor acabamento, como esse pallet era de madeiras finas, eu coloquei 2 madeiras para ficar um pouco mais alto o vaso, para caber mais solo. Vamos falar sobre a produção de mudas. Eu vou dar um exemplo bem sustentável para a gente fazer mudas em casa. A gente vai usar como bandeja esse material aqui, acredito que todo mundo tem em casa. A primeira coisa é a gente pegar a bandeja de ovo, um palito de dente, um garfo, qualquer objeto pontiagudo, e fazer em torno de 1 a 3 furos por cada orifício da bandeja. Logo após isso aí, se você tem um espaço pequeno, você pode dimensionar a sua bandeja por quantidade de muda que você deseja produzir. Você vai pegar o substrato, colocar ele faltando em torno de 1 centímetro para completar o nível total da bandeja. Vai colocar 1 a 2 sementes por orifício. Fazer a cobertura com 3 a 5 milímetros de solo em todas as sementes que você fez a plantio.
molhar bem as plantas que você acabou de plantar e colocar dentro de um saco plástico de um período de 3 a 5 dias. E fechar bem esse saco para formar uma mini estufa aqui dentro. Após esses 3 a 4, 5 dias, as plantas vão começar a emergir. Você vai levá-la para o ambiente de meio sol, não pode ser de pleno sol, porque as mudinhas no início dela elas são muito sensíveis. Então ela pode correr o risco de ser prejudicada com o sol a pico em cima delas. A hora que ela atingir uma altura de 3 a 5 centímetros, você pode fazer o transplante dela da bandeja para o seu local final, ou para a sua horta, ou para o seu vaso. Você vai notar que quando ela estiver com 3 a 5 centímetros de altura, na hora que você puxar ela aqui, ela vai retirar todo o solo, porque ela vai estar bem enraizada. E uma coisa importante, logo depois que você tirou o saco, você tem que fazer o molhamento de maneira não agressiva, de 2 a 3 vezes no dia, sempre verificando a umidade conforme está. Nunca pode deixar secar, porque as mudinhas, quando são pequenas, são igual crianças. Elas são muito sensíveis. Boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o transplante das mudas e como fazer o preenchimento correto dos vasos para o plantio das mesmas. Aqui eu tenho um vaso de madeira, no qual eu fiz a impermeabilização com tinta acrílica no lado interno. Coloquei sacos, 2 sacos, que eu vou cultivar 2 mudas diferentes no mesmo vaso. Aí, o que você tem que ter o material necessário? Brita, um tecido de bedim ou um pano de algodão, para fazer a retenção do solo, para que ele não lixivie quando você fazer a rega. Aqui eu tenho terra vegetal, que é praticamente um humus, e tem um pouco também de turfa, que é o nosso adubo orgânico. Você também pode pegar esterco de galinha ou esterco de vaca curtido ou humus de minhoca, qualquer adubo orgânico para dar melhor qualidade para as plantas. Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer nos nossos vasos é o preenchimento com 1 a 2 dedos de brita no fundo deles. Aí logo depois que a gente colocou a brita, a gente vai espalhar bem ela no fundo. Aí vamos colocar o pano bedim, de maneira que ele cubra todo o fundo do vaso. Aí você vai começar a colocar o solo vegetal. Pessoal, lembrando que aqui eu estou usando solo vegetal puro, porque tanto o morango que eu vou transplantar e o tomilho são plantas que precisam de solo mais úmido para o seu cultivo. Quando você tiver plantas que necessitam de solo um pouco mais secos, que não precisam de tanta umidade, você pode ir acrescentando a areia lavada nessa terra vegetal para deixar o solo mais drenante. Assim ele não mantém a umidade por tanto tempo. Igual se você plantar uma babosa mesmo, que é uma planta que ela não precisa de um solo tão úmido. Você faz uma rega uma vez por semana, você pode colocar a proporção de 2/3 de areia lavada para 1/3 de solo vegetal. A gente vai deixar em torno aqui, ó, de 1 a 2 dedos do limite do nosso vaso, para a gente fazer o transplante nas nossas mudinhas. A gente vai pegar as nossas mudinhas. Sempre que você comprar uma muda já pronta, priorize para aquelas mudas que estão com as folhas bem grandes e um verde bem escuro. Aí a gente vai pegar o saquinho, rasgá-los. Com todo o cuidado para a gente não fazer o rompimento do solo que está mudinho, para não quebrar as raízes, dificultar a sua adaptação no novo vaso.
cavar um buraco que caiba ela. E a gente vai aproximar o solo em torno da muda e compactar bem ele aqui, para a gente tirar todo o ar que fica entre a muda e o solo novo. Como esse vaso ele é bem grande, ele cabeu na média de uns 7 litros de solo, eu posso estar transplantando 2 mudas de morango, que são plantas que não crescem tanto. Só lembrando, a planta que você vê, geralmente 2 vezes o tamanho foliar é o que ela tem de raiz no solo. Então, sempre calcular o tamanho do seu vaso para ser pelo menos 1,5 vezes maior do que a planta que você está plantando no tamanho dela adulto. Aí é a mesma coisa, compacta bem em torno da sua muda. Vocês podem notar que depois que eu compactei o solo, ele acabou diminuindo o volume. Aí você pode pegar e colocar mais solo para preencher o espaço aqui. Aí você compacta bem. E aqui do lado a gente vai plantar o tomilho. Aí mesmo sentido. Cava um buraco. O saquinho da muda você rasga com cuidado para não quebrar as raízes dela. Dá pro papai. Aí é a mesma coisa, a gente vai catar, vai rasgar o saquinho. Aqui, como pode ver que soltou um pouquinho da raiz, só trabalhar com todo o cuidado, ela manter a posição original. A gente devolve também. Aí bem compactado, a gente vai pegar o nosso adubo orgânico e fazer um cordão em torno da planta. Pode cobrir a camada superficial do solo com ele aí, em torno de 1 centímetro, que ele não prejudica a sua planta. A liberação do adubo orgânico em relação ao adubo químico é que ele solta os nutrientes devagar, enquanto o adubo químico é praticamente instantâneo. Assim que você aplicou, os nutrientes já são disponíveis para a planta. Aí uma curiosidade sobre o morango. O morango ele é uma planta que precisa de bastante sol para frutificar. Geralmente ele inicia sua frutificação logo após o inverno, no início do outono. E também ele solta os estalões, que seriam as brotações onde você pode tirar a muda. Se você quer uma planta de morango para frutificar, você deve cortar esses estolões. A não ser que você queira ter essa planta com matriz, aí você pode deixar os estolões para fazer a frutificação. Aqui a gente está no Oeste Paulista, no Presidente Prudente, é uma cidade muito quente, então sempre procure colocar as plantas de morango na parte mais fresca da sua casa, porque temperaturas acima de 28 graus, ele tende a abortar as suas flores, aí ele não frutifica. Aí logo após que a gente fez, agora é só molhar as plantas, colocar num local que tenha boa disponibilidade de sol e sempre manter o solo úmido para elas. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios de ter algumas plantinhas em casa. Além desses todos que eu passei, vocês vão saber agora, item por item, o que eles trazem de benefícios para a nossa saúde.
O grande pensador Hipócrates já dizia que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Então, eu vou trazer um pouquinho de conhecimento para vocês hoje sobre plantas e temperos que trazem um bem-estar para o nosso corpo, trazem benefícios para a nossa saúde, mas não excluem a medicina tradicional. Então, se você tem algum mal-estar, se você tem algum problema de saúde, procure o seu médico, ok? Vamos falar um pouquinho da salsinha. Salsinha é a queridinha de todo mundo, ela tá na cozinha de todos os brasileiros, ela é super aromática, então todo mundo gosta de temperar os alimentos com salsinha. Ela tem características anti-inflamatórias, ela é rica em vitamina C, em ferro e ácido fólico, ela tem característica antioxidante, o que seria isso? Ela combate os radicais livres no nosso corpo. Os radicais livres, eles trazem envelhecimento, algumas doenças e alguns males, porque eles são instáveis, moléculas instáveis no nosso corpo. Ela tem ação também desintoxicante, diurética, por isso ela é utilizada em tratamentos alternativos para problemas renais e infecções urinárias. Na nossa horta, a gente vai cuidar da salsinha dessa maneira, caprichando no adubo, o solo sempre úmido, mas não encharcado para não prejudicar as raízes da nossa planta, e a rega deve ser feita no início da manhã ou no fim da tarde, para garantir que ela fique sempre úmida. Falando um pouquinho da cebolinha agora. A cebolinha ela tem características de ser um antibiótico natural, repelente de insetos, anti-inflamatória, regula o nosso sono, ela é rica em vitamina K, em vitamina A e vitamina C, ela contribui para a saúde dos nossos olhos, coração e ossos. Na nossa hortinha nós vamos caprichar no adubo da cebolinha, regar com frequência, mas cuidado com o solo encharcado e deixar pelo menos ela 4 horas no sol direto. Então cuidado onde você vai armazenar a sua cebolinha, que ela tem que pegar 4 horas direto de sol, ok? Falando um pouquinho do hortelã agora. Ele tem característica anti-inflamatória, ele estimula o sistema digestório, ele é utilizado em tratamento de tosse, resfriado, cólicas e problemas de estômago. Ele é calmante e ele é antibacteriano. Na nossa horta, a gente vai regar o hortelã com frequência, deixar ele 6 horas pelo menos em sol direto e o solo sempre manter úmido também, mas não encharcado para não prejudicar as raízes. Coentro, adorado por muitos e odiado por muitos também. Porém, o coentro também traz muitos benefícios para a nossa saúde. Ele tem característica diurética, ele reduz o colesterol e triglicérides, ele é rico em vitamina A, B1, B2, B3, C e ácido fólico. Ele é utilizado em tratamento de resfriado, febre, náusea e gastrite e ele também é antiparasitas. Na nossa horta, a gente vai colocar um adubo no nosso coentro de 2 a 3 meses, a cada 2 a 3 meses. Nós vamos deixar também pegando sol de 4 horas mais ou menos direto por dia e manter o solo sempre úmido, mas não encharcado. O orégano. O orégano é muito aromatizante, ele deixa a nossa comida bem cheirosa e ele tem várias características bacanas. Ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante, ele é rico em vitamina A, C, K e fibras, ele é antifúngico, ele é bactericida, ele é calmante e ele é sedativo. Na nossa horta, deixar levemente úmida o solo do orégano, a luz solar direta por algumas horas do dia, algumas horas, mais ou menos 4 horas por dia. O clima do orégano deve ser ameno ou moderadamente quente. Ele não vai bem em temperaturas muito baixas. Falando um pouco do alecrim, super aromático, também muito utilizado na culinária tradicional. Ele favorece o crescimento capilar. O óleo de alecrim é muito utilizado, né, diretamente no couro cabeludo para crescimento capilar. Ele tem ação antioxidante, ele combate o cansaço, ele traz alívio da digestão e dor de cabeça, ele é antisséptico, ele é antibiótico natural e ele é diurético também. Cuidando na nossa hortinha do nosso alecrim, ele vai precisar de pelo menos 3 horas de sol direto, manter o solo sempre úmido, mas não encharcado, e ele é muito resistente à falta de umidade, ao calor, ao vento. Ela é uma planta que vai bem em qualquer lugar. Manjericão, super aromático também, utilizado na culinária. Ele combate o cansaço, depressão, enxaqueca, insônia. Contém várias vitaminas A, B, C, E e K. Zinco, cálcio, manganês e ferro. Ele é diurético, ele alivia irritações da pele e na nossa hortinha nós vamos regar ele de 2 a 3 dias, pelo menos 4 a 6 horas de sol direto todos os dias e a adubação deve ser feita a cada 40 dias, ok?
Boldo, muita gente não gosta de boldo, mas a questão é que ele traz muitos benefícios também para a nossa saúde. Ele alivia a azia, ele estimula a digestão, ele ameniza males do fígado e da vesícula, ele induz o sono, ele é diurético, ele alivia dores em geral e ele é utilizado em tratamento de gastrites. Na nossa horta, ele vai precisar de pelo menos 4 horas de sol direto, pouco exigente de rega e adubação, é uma planta que vai bem em qualquer local, e a rega deve ser feita quando o solo estiver seco, não manter o solo encharcado, ok? Falando do tomilho agora, ele tem características antioxidantes, ele é rico em vitamina A, C, cálcio, ferro, magnésio e fibras, ele melhora a nossa imunidade, ele combate o mofo, ele reduz a pressão arterial e o colesterol, além de ser antisséptico natural. Na nossa horta, nós vamos deixar o tomilho no local ensolarado e fresco, não precisa de regas frequentes, mas a gente também tem que evitar o encharcamento do solo, tá bom? Falando um pouquinho da sálvia agora. Ela também é antioxidante, rica em vitamina K, antimicrobiana, ela é importante para a nossa saúde bucal, ela alivia sintomas da menopausa, ela reduz o colesterol, ela auxilia na função cerebral e na memória. Na nossa horta, nós vamos deixar a sálvia num ambiente, uma temperatura amena, uma luz solar direta por algumas horas do dia e o solo deve ser bem drenado, leve, fértil, né? Tem que estar rico em nutrientes, em nitrogênio, ele tem que ser moderadamente úmido, ok? Alface, né? Todo mundo conhece a alface. Ela também tem características, por incrível que pareça. Ela é calmante, ela ajuda na hidratação, contém muita água, contém vitamina A, C e K, cálcio, ferro, fósforo, magnésio e fibras. Ela controla o colesterol e a hipertensão, ela auxilia na saúde dos nossos olhos. Na nossa horta, ela tem que estar em um local com circulação de ar, as regas têm que ser em dias alternados e a luz solar direta em meio período do dia, pelo menos umas 6 horas por dia. Falando um pouquinho da babosa, ela é queridinha das pessoas que fazem cosméticos em casa. Conhecida também como aloe vera, a babosa tem características hidratantes, calmantes, cicatrizantes. Se você tomou muito sol, se você machucou a sua pele, você pode utilizar a babosa diretamente. Ela é anti-inflamatória, ela é bactericida, ela tem também uma característica de ser um antiácido natural, você pode tomar a babosa, ela é desintoxicante e ela é antitérmica. Se você tiver com febre, você pode utilizar também a babosa como antitérmico. Na nossa horta, deve ficar no sol pleno ou meia sombra. A gente deve evitar solos encharcados para a gente não apodrecer a planta. A rega uma vez por semana apenas, porque ela é conhecida por ser uma planta suculenta. Ela tem muita água guardada nela, então ela não precisa de muitas regas. Morango. Morango tem muitas características bacanas e é legal a gente ter em casa, porque muitas vezes no supermercado a gente tem acesso ao morango com muitos agrotóxicos, e em casa a gente vai ter um morango sem agrotóxico. Ele tem características diuréticas, ele é rico em vitamina A, C, E, B5, B6, cálcio e ferro. Ele é rico em antioxidantes, ele melhora a nossa circulação e ele é rico em fibras também. Na nossa horta, o morango ele é muito sensível à exposição solar direta, o solo deve ser adubado mensalmente, uma vez por mês, e a rega do solo deve ser todos os dias, mas cuidado em encharcar o solo também, tá bom? Agora eu queria trazer um pouquinho para vocês, não sei se todo mundo conhece, as plantas alimentícias não convencionais. Há alguns anos elas ficaram mais conhecidas, mas elas são plantas que não é do conhecimento de todo mundo e elas podem ser utilizadas na nossa alimentação. Então eu vou trazer um pouquinho agora para vocês algumas possibilidades. Primeira é a Ora pronobis, ela é rica em fibra, ela é conhecida por alto valor proteico quando ela é seca, né? Ela tem muita proteína quando ela é seca. Ela contém vitamina A, C, do complexo B, fósforo, cálcio, ferro. Ela tem características antioxidantes. Ela auxilia no funcionamento do intestino também. Na nossa horta, ela precisa ficar em luz solar direta. Ela, por ser uma trepadeira, ela precisa de uma sustentação porque ela vai crescer sem parar. E o solo deve ser sempre úmido, mas não encharcado para estragar a planta, tá bom?
Vinagreira, também conhecida como hibisco, nós podemos comer as folhas do hibisco e a flor do hibisco, né? Então, a planta ela tem um sabor ácido, ela é rica em vitamina C, ela é antioxidante, ela melhora a nossa imunidade, ela contribui para a digestão, ela tem um efeito diurético e laxativo, se você precisar, ela reduz a pressão arterial e ela é um anestésico. Na nossa horta, ela precisa de luz solar direta, um clima quente e úmido, ela vai melhor, e o solo sempre úmido, mas não encharcado. Peixinho da horta. Ele tem esse nome porque ele tem o sabor de peixe, essa planta tem sabor de peixe, ela tem altos teores de potássio, cálcio e ferro, ela é rica em fibras, ela é um calmante da tosse, ela tem ação antimicrobiana e ela auxilia na indigestão. Na nossa horta, a gente tem que adubar periodicamente, uma vez por mês, tá bom? Ela tem que ficar pleno sol e o clima ameno, não muito quente nem muito frio, e o solo sempre úmido, mas também não encharcar muito. Azedinha é ótima, ela tem um sabor ácido, ela é rica em vitaminas A, B e C e sais minerais, ela tem antioxidante, ela é antibacteriana, anti-inflamatória, diurética e cicatrizante. Na nossa horta, ela precisa de sombra parcial, boa luminosidade, se desenvolve melhor em clima ameno e o solo tem que estar sempre úmido, não encharcado. A gente pode comer flores também, além de decorar nossos pratos, elas também trazem alguns benefícios para a nossa saúde. Como amor perfeito, ele tem um sabor adocicado, ele tem ação antioxidante, anti-inflamatória, ele combate resfriados, gripes, problemas de pele, ele tem ação bactericida, ele é um calmante, ele é um diurético. Na nossa horta, ele é sensível à falta de água, atenção com a água, o sol deve ser direto e parcial, né, ao longo do dia, meio período de sol, alta luminosidade, apesar de sombra, né, você tem que ter um local bem iluminado, o solo sempre úmido, mas não encharcado. Capuchinha, ela também é uma planta bacana para a gente comer, colocar nos nossos pratos, serve como decoração. Ela tem um sabor picante, ela é rica em vitamina C, enxofre, beta-caroteno e ela é utilizada em tratamentos alternativos para infecções urinárias, problemas digestivos e de pele. Na nossa hortinha, evitar o acesso de formigas e pragas, porque senão vai estragar nossa planta. Ela se dá bem em todos os climas e o solo dela tem que estar sempre úmido, mas não encharcado como sempre. Vou começar agora a falar um pouquinho de compostagem para vocês, a importância da compostagem e como que a gente pode fazer na nossa casa. Depois, nosso colega Edmilson Rocha vai complementar com a parte prática, mostrando como que vocês podem montar uma composteira em casa. Aqui vocês podem ver como que funciona uma composteira. Basicamente, ela tem 3 compartimentos, onde você coloca os seus resíduos orgânicos. O outro compartimento vai ficar o solo com minhocas, se você tiver interesse, mas não necessariamente você precisa ter minhocas. E é onde você vai tirar um solo rico, né, que você pode utilizar, inclusive, na nossa horta. E o último compartimento é onde decanta os nutrientes dessa decomposição desses materiais. E aí, tendo uma torneirinha, você consegue acessar também esse líquido e adubar a sua horta. E o que pode e o que não pode na nossa composteira? Então, o que pode à vontade são as frutas, palhas, podas de jardim, folhas, tudo que é natural, gente. Legumes, casca de ovos, erva mate, verduras, chás, não tem problema nenhum. Tudo que é vegetal e natural. O que deve ser colocado moderadamente na sua composteira? Papel, jornal picado, alimentos cozidos, porém sem temperos, guardanapos usados, cinzas, cítricos. Muito cuidado que eles devem ser usados moderadamente. Podem alterar o pH, podem estragar todo o seu composto. E alimentos que não devem ser colocados na sua composteira: leite, óleos, gorduras, carne, ossos, nada de origem animal, porque pode trazer um mau cheiro e pode estragar todo o componente ali da sua terra, tá ok? Papel higiênico, nada que possa trazer contaminação. Limão altera também a composição do seu adubo. Pimenta, temperos e bituca de cigarro, ok? Queria falar para vocês também um pouquinho
Sobre zero desperdício. A gente falou de alimentos que podem ir para a composteira, né? Que nós não utilizamos, cascas, talos, sementes, mas a gente pode pensar também que a gente não utiliza esses itens e muitas vezes eles ainda têm nutrientes disponíveis para a nossa saúde. Então, eu queria dar algumas dicas aqui para vocês. Antes de jogar na composteira, a gente ainda pode aproveitar várias coisas. Como a casca de banana. A casca de banana, ela pode virar uma carne vegetal. Né? Depois que você descasca sua banana, sua fruta, você utiliza essa casca, desfia e faz uma receita de uma carne vegetal. Mas você tem que dar preferência também a uma casca sem agrotóxico, senão você pode estar consumindo uma quantidade muito grande de agrotóxico, ok? As receitas vocês têm na internet para todos os tipos e todos os gostos. Sementes de melão. Muita gente, eu acredito que quase todo mundo joga fora a semente de melão, mas a gente pode bater essa semente com água e virar um leite vegetal, né? Que você pode usar numa vitamina ou tomar puro, né? Então a gente pode ainda reutilizar a semente de melão antes de jogar na composteira ou no lixo. Rama de cenoura. É muito difícil, às vezes, no mercado a gente ter acesso à rama, né? O pessoal já despreza esse item e é um alimento, gente. A gente pode utilizar para fazer um arroz, utilizar para fazer um pesto, como um tempero. Ele está disponível e a gente tem que utilizar esse tipo de alimento que não é para jogar fora. Casca do abacaxi, muitas vezes a gente joga fora, mas se você também tem um abacaxi de preferência orgânico, você pode cozinhar as cascas do seu abacaxi e você tem um chá super digestivo, né, depois de uma refeição, que você não precisa comprar, né, um chá separado, você tem já o alimento disponível em casa, ok? Essas são algumas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, façam a horta, contem depois pra gente. E agora eu vou deixar vocês um pouquinho com o Edmilson Rocha, que vai mostrar toda a parte prática das nossas hortas e da composteira. Um abraço para todo mundo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma composteira caseira na sua casa. O modelo que eu vou fazer aqui, ele vai utilizar esses galões de água, mas também você pode estar utilizando um balde, uma Tupperware, desde que ela consiga atender as fixações mínimas em relação ao consumo seu de verduras, legumes e frutas que a gente vai estar colocando aqui dentro para fazer o nosso composto orgânico, para adubar aquela hortinha vertical que eu ensinei vocês a fazer no vídeo anterior. A primeira coisa, eu vou demonstrar algumas ferramentas que são necessárias para a confecção dessa composteira caseira. A primeira delas é um lápis. Pode ser um lápis comum, uma caneta, qualquer coisa. A gente vai utilizar apenas para demarcar aonde serão feitos os cortes nos galões para encaixar um em cima do outro. Outra ferramenta também, a gente precisa ter uma serrinha dessas manual. Se você não tiver, é um pouco mais trabalhoso, mas você consegue fazer com a faquinha daquelas de serra. Só tomar bastante cuidado para não se machucar. Uma ferramenta também é um rolo, um pincel, alguma coisa que você consiga dar personalidade na sua composteira, seja que ela seja única, porque é você que está fazendo, então você tem que dar a sua cara no que você está fazendo. E uma lixa, que como os galões de plástico, baldes ou tapoeira, eles têm um tipo de verniz para proteger do sol e não deixar incrustar sujeira, mas como a gente vai pintar para personalizar, então a gente tem que causar leves fissuras nesse verniz para que a tinta consiga se aderir à parede e não descascar. Ah, mas Edmilson, não tem uma lixa. Você pode utilizar um bombril, uma esponja de lavar nova, qualquer coisa que consiga fazer ranhura sobre o verniz que tem existente ali, vai conseguir fazer com a tinta se adira e não descasque mais. E uma ferramenta também, você tem que ter uma furadeira, uma broca 3 mm para fazer os furos no fundo, para que as minhocas transitem de um recipiente ao outro e que o chorume consiga passar de um recipiente para o outro também. Se você não tiver uma furadeira, esse aqui é mais fácil que a nossa horta vertical, se fizer de menos ferramentas. Você pode também estar fazendo com um garfinho e furando no fogo. Pessoal, vamos dar continuidade ao vídeo da nossa composteira. Eu acabei de finalizar o corte dos galões aqui. Eu fiz o corte nos 3 já. Aí, 2 eu cortei maiores. Pode ver que tem um júnior aqui, um menorzinho. Por que ele tem que ser menor? Ele deve ser aqui a base da nossa composteira, onde vai ficar acumulado o chorume. Então
então ele é um pouquinho menor, a gente corta ele uma ondulação antes da restante. Lembrando, pessoal, sempre cortar na ondulação do galão, para que possibilite o encaixe de um com o outro, entendeu? Como eu tô fazendo aqui, demonstrando para vocês. A gente vai encaixar as 3 partes. Aí a tampa daquele menor do Júnior aqui, a gente vem, encaixa em cima. E uma coisa que esqueci de falar no primeiro vídeo, que os materiais necessários, esse aqui. Um copinho de requeijão daqueles de supermercado para fazer a exaustão dos gases de dentro da nossa composteira. Aí, para quem tiver uma ideia, eu vou deixar uma imagem aí, quiser aproveitar ao máximo o galão de água, uma luminária que é feito com a tampa do galão. Vou deixar uma foto aí abaixo aí, vocês vão ver que legal que fica.